You won't need no dough. You're gonna be rational. Boa noite, pessoal. A gente está vendendo cerveja hoje, Bud, a R$ 5. Também tem tacinha de vinho a 10 e a garrafa R$ 35. Quem quiser, só me pedir que eu pego ali na cozinha para vocês. Boa noite. Valeu, muito bem. Tem que ligar ali. Alô, alô. Certo. Gente, boa noite. A gente vai começando já agora, com alguns 10 minutos de atraso. Mesmo tem gente que está chegando aí que mandou mensagem já dizendo que está vindo, mas o que a gente está fazendo aqui é um princípio de uma construção intelectual sobre processo criativo a ser disponibilizado online gratuitamente para quem quiser pegar. Então a gente está sendo transmitido ao vivo agora pela Rádio 13 e depois fica no nosso canal do YouTube o AIB Conversa sobre o Processo Criativo no YouTube, né? Sejam muito bem-vindos, obrigado mais uma vez. A Ana já deu todos os recados necessários, né? Convido-os a beber todos os vinhos e todas as cervejas, por favor, tá muito cheio lá o estoque, né? A IB sobre X é uma iniciativa de movimento em direção a conversas com artistas que lidam com o processo criativo e lidaram também durante muito tempo de forma central na sua vida. Então, isso acaba determinando de alguma maneira o que define um artista profissional. Eu sei que eu estou resvalando para vários assuntos diferentes aqui falando nisso, À vontade. mas, né, eu gosto de pensar nessa... A palavra é gosto mesmo, né? Gosto de pensar justamente que eu sou do seguinte lema, né? Mostre-me tua agenda, te direi quem és, né? Então, justamente, a gente está sempre falando com artistas que estão completamente mergulhados em seu tempo livre, toda a sua dinâmica de energia a um processo artístico ao qual eles escolheram e que encaram como a representatividade mais verdadeira do seu eu mais verdadeiro e que, claro, desdobra para várias outras atividades diárias que o artista se debruça para pagar as contas, etc., né? Hoje o AIB conversa com o Silvio Crisóstomo. Boa noite. E eu não sei nem por onde começar a fazer pergunta para o Silvio, assim, porque Logo eu você. tenho várias assim para conversar. Escolha um. A gente não se conhece, né? Silvio começou cedo pelo cinema, foi segundo câmera já novinho, assim, de uma das principais produtoras do país. Em 1935, ele é bem mais velho do que ele parece, viu? E tem um caminho eu considero muito interessante dentro do processo de imersão artístico, que passa pela verdade e honestidade coerente com um eu mais profundo, que eu acabei de falar, se dedicando àquilo com um ardor, um afinco, uma paixão que não tem explicação, não tem utilidade imediata. E
E o Silvio mapeou São Paulo caminhando através da fotografia durante anos divulgou isso através das redes sociais. Esse movimento de simplesmente mostrar o que fazia fez com que o próprio trabalho levasse ele para muitas galerias prestigiadas, revistas aqui do Ocidente, pelo menos, né, Europa e do Ocidente, né, pelo menos. Mas que a gente tem notícias assim, revistas de prestígio, e isso me fala muito sobre a potência que um trabalho visual tem. Ele acaba caminhando por si só dentro de um caminho que qual ele ganha a vida assim que é feito, né? Eu gosto desse caminho, assim, né? Muito honesto, e eu acho que tem por aí um caminho interessante. Eu estou falando isso não por acaso, acho que tem muito... essa é uma fala interessante assim, para falar de novos artistas. Assim. Eu falo bastante no comecinho, viu? Depois não falo mais nada. Com a introdução. Você tem uma cultura brasileira muito católica. Isso que me chamou a atenção claramente para isso foram amigos meus, artistas da América do Norte e da Europa, que falaram assim: poxa, Zava, parece que o novo artista está sempre querendo perguntar qual é a galeria que eu tenho que estar, hein? Qual é o curador que tem que assinar meu trabalho? Qual é não sei o quê? Parece tipo assim, tem o Papa e o Papa vai me dar a bênção. Você tem a bênção, agora você faz parte do mundo da arte, né? E eu falo assim, gente, na América do Norte, na Europa, não tem isso, cara. Não tem isso. Teu trabalho é bom. Dane-se quem você é, teu sobrenome que você veio, não entra nem aí pra isso. É bom. Não é porque você tá na patota certa, ou o cara assinou, ou você tá na galeria tal, né? Então é interessante a gente falar disso, e isso fala muito dentro do que a gente conversa. Silvio é o meu interlocutor, é o meu desatador de nós, quando eu tenho um processo que me acompanha dentro da minha criação. Você tem, na verdade, até um fato humano, que é quando a gente se dedica com muito afinco e continuidade e solidez dentro da obtenção de algum resultado. Ou seja, quando a gente faz aquilo com afinco durante muito tempo, e com seriedade, e com rigidez, a gente melhora naquilo. É humanamente impossível não melhorar naquilo que a gente faz, né? Então a gente fica bom porque a gente fica bom e porque o trabalho é bom, não porque a gente está na patota e o curador certo assinou o que a gente precisava, né? Então, na verdade, eu estou falando agora porque eu acho que o Brasil tem uma certa noção errada assim, do que é ser artista. E eu já fiz umas exposições em alguns lugares que eram considerados assim um lugar, né, uma meta para muita gente. E teve gente que chegou para mim assim, na exposição: qual que é o esquema, hein, para estar aqui? Eu falei, mano, não tem esquema, mano. Eu não sei, o meu trabalho, alguém me ligou e falou: cara, tô vendo aqui você na internet, você quer vir pra cá? Eu falei, sim, né? Não tem esquema, não comi ninguém, nem dei pra ninguém, entendeu, mano? Nem sou filho de não sei quem, né? Então, meu sobrenome não é importante, não é nada disso. Então, falando disso, tendo em vista esse crivo, vamos dizer, de que ser artista é, na verdade, um processo contínuo, uma vivência que tem camadas de desdobramentos pessoais que às vezes vão fundo, onde a gente não quer nem tocar, e se desdobram numa realidade cotidiana, a qual a gente tem que inserir isso e tem que se haver com isso de verdade, né? Então, eu queria começar te perguntando: o que é ser artista para você, meu velho? Como é que você virou um? Boa noite. Olha, é uma pergunta, ela é objetiva, mas também ela é aberta, né?
Antes de responder essa pergunta, eu gostei de uma parte do que você falou, né, especificamente, de que aqui no Brasil você precisa do aval de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma instituição para dizer que é artista. Eles tem um lado bom disso, porque realmente Duchamp estava certo, né? O lado ruim é que eles levam muito a sério Duchamp, né? Super a sério, porque aqui é um país ainda que precisa de pai e de mãe. A gente precisa ser inserido em alguma coisa. É uma cultura nossa pedir a bênção, né? E isso tem um preço, né? Às vezes papai e mamãe não vai te dar bênção, então você vai ficar chupando o dedo, né? E isso é o que move a gente, o país de uma maneira geral, visto o que estamos vivendo hoje. Mas enfim, nesse quesito, nesse tema, nesse momento agora, disso que eu acabei de falar, eu queria ser visto, não ser aceito. É diferente. Eu quero ser visto. O aceito é muito relativo, né? Se o trabalho é bom, ele é bom, né? Se eu consigo fazer com que o meu trabalho se expanda dentro das possibilidades que eu tenho, ótimo. Agora, ser aceito é uma coisa muito dúbia, muito dúbia. Tá? O que é ser? Como é que eu me tornei artista? Olha, eu ainda estou pensando nisso. Mas tem um fio da meada aí. Tem um fio da meada. Eu percebi que eu não me enquadrava em absolutamente nada da vida formal. Ponto. Eu percebi que eu não me enquadrava em quase nenhum assunto banal. Ponto. Eu percebi que eu falava uma coisa e a pessoa, se ela não falava nada, ela dizia outra. Ponto. Isso desde sempre, desde da tenridade. Até com os meus amigos pequenos, meus colegas maiores, amigos de trabalhos, etc., eu me sentia realmente diferente, porque havia uma necessidade em mim de expressão. E eu achava que essa expressão era só falar. Ingenuidade minha, né? Não era só falar, era alguma outra coisa que eu não sabia o que era, nem o que eu era, quem eu era. Então, eu passei por muitos anos de discussão interna, de situações em que foram muito conflitantes, até o ponto, né, depois de muito mais velho, que realmente eu tomei uma iniciativa que eu guinei minha vida 360 graus. Falei, a partir de agora, eu vou fazer o que realmente eu estou sentindo. E, nesse momento, naquela situação, há quase 10 anos, eu já era um homem feito, né? Naquela situação, há quase 10 anos, o meio à minha disposição foi a fotografia. Ou seja, uma câmera fotográfica. Né? Vocês imaginam, num mundo hoje em que você tem Lightroom, RAW, câmeras com corpo de $18 mil, $30 mil, eu entrei numa galeria chamada Mônica Filgueiras e fiz uma exposição coletiva, participei, com uma obra, um produto, uma foto que eu fiz com uma D70 em JPEG, uma compressão desse tamanho. Uma câmera fora de linha já. Completamente no arquivo fora que não de é o linha, mais indicado para a qualidade de completamente. resolução. Tá? E não imprimi em papel algodão. É Ok? papel de Foi arquivo plástico, para foi- museu. Exatamente, exatamente. Então, eu sabia exatamente que eu estava contra a corrente, mas era o que eu tinha. Então, O Silvio estava expondo com a Tomi Otaki, tá? Sim, ele não falou. Obrigado. Nesse momento, eu sabia, eu soube, eu senti, eu vi, foi um primeiro grande teste para mim, de que, para eu conseguir suplantar a necessidade técnica, comercial, etc., eu tinha que ser muito bom na mensagem, na composição, no que eu estava mostrando. Né? E o que é esse muito bom? Eu tirei de dentro. Aí foi um mergulho pessoal. É claro que os meus heróis não morreram de overdose. Os meus heróis morreram de velhice. São cineastas, né? Foram e são filósofos.
o cinema me salvou. Eu fui criado dentro de um cinema, por conta própria, por uma necessidade, por sonhos, por querer se expressar, né, de uma maneira ou de outra. Então, eu percebi que eu poderia ser um artista quando eu me vi inserido naquelas duas paredes lá, tinha uma peça minha no meio de pessoas muito importantes no cenário artístico, tanto fotográfico quanto de artes plásticas. E foi chocante. Quando eu falo isso agora, eu presentifico aquele momento, eu estou sentindo ele agora. Não é passado para mim, ele é agora. Ele é presente, ele está reverberando ainda. E isso foi um choque positivo, porque até então eu tinha uma vida prática dita normal, né, o que a sociedade aceita de uma maneira muito fiel e crédula. E naquele momento eu percebi que, espera aí, né, eu vou para esse lado e vou com tudo. E fui mesmo, e fui com tudo. Como eu me tornei artista visual? Primeiro, porque o elemento que eu tinha na minha mão, o meio, naquele momento, foi uma câmera fotográfica. Então, eu entendia que a câmera fotográfica é só um meio. O cérebro é meu. A ideia é minha, a concepção é minha, e aquilo é um equipamento, nada mais. Aquilo não reverbera absolutamente nada a não ser o que você tem dentro. Então, a fotografia, ou qualquer coisa que saia de uma câmera, seja em fotografia still ou fotografia em movimento, ela reflete o que o realizador pensa. Esse é o termômetro, não tem essa. Esse é o termômetro, né? E eu percebi, com o tempo, fotografando, eu percebi que eu tinha uma necessidade de entrar, me mostrar no mercado. Que mercado? Eu não tinha a menor ideia que mercado. Né? Eu lia nos jornais, imagina. Eu era um estudante de jornalismo, né? Imagina, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Bom, como é que vai ser? Vai ser o que é. E o que é o que eu vou fazer. E pronto. E foi assim, pragmaticamente mesmo, nesse sentido. Né? Eu comecei a produzir fotografias. Depois de um tempo, coloquei todas essas fotografias no Facebook, a partir de 2010. Talvez vocês nunca tenham conhecido ninguém que tenha colocado tanta fotografia na vida, com uma relativa qualidade, no Facebook, sem parar, durante 2 anos. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E isso as pessoas foram vendo, fazendo o que a ferramenta diz, amizade. Né? E dessas pessoas que foram vendo, fui recebendo convites e as coisas foram acontecendo. Mas aí eu percebi que, putz, minha imaginação não cabe num fotograma, num frame, numa 10x15 e nem numa 10 metros por 20 metros. Não cabe. A fotografia é muito limitada. Né? Muito limitada no sentido de criação, de registro. Está ótimo, já provou isso desde 1829. Está ótimo. Só que a criação... E aí? E aí que eu descobri... Né? Essa palavra eu pensei na época, eu descobri, mal eu sabia que já estava inventado isso. Né? Eu descobri o seguinte, não, eu vou interferir na imagem. Quando eu comecei a interferir na imagem, eu comecei a estudar, porque eu queria entender que interferência é essa. Por que eu estava interferindo? Eu estou quebrando a regra da fotografia. Pô, mas não é mais fotografia. Tinha um nome para isso. Tinha um nome para isso. Já no mundo, que era a arte visual. Que no começo foi meio confuso para mim, né? Como arte visual, né? Mas foi o nome que deram. Uma arte que contempla uma proliferação de outras técnicas, misturas, intervenções, a partir de uma imagem. Então, eu tomei... Foi o segundo capítulo da minha história, isso em 2011, mais ou menos. E aí eu me auto-intitulei artista visual. Para mim, antes de tudo, e para o mercado, para as pessoas. Mesmo ainda utilizando câmera fotográfica como eu utilizo hoje. Eu não sei pintar. Se eu soubesse pintar, com certeza eu faria. Não sei fazer escultura. Né? E se eu soubesse, eu queria competir com o Richard Serra. Então, já ia ser uma coisa
complicada, o meu ego ia ficar muito machucado, né? Porque ou é o Amílcar aqui ou o Richa Serra. Menos que isso, não vale a pena, não marca. Você passar a vida sem marcar para um artista machuca. Você tem que marcar, não adianta. Artista que é artista tem que marcar, tem que fazer valer a presença dele aqui nesse planeta, Nelson Rodrigues dizia: né? plateia são 60 mulheres gordas comendo pipoca. Eu escrevo para Shakespeare. Ótimo, 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 né? E você sabe que eu gosto muito dele. Não vou dizer que eu sou um fã, porque se eu falar que eu sou um fã, eu não li tudo dele, eu li alguns textos. Mas um cara polêmico que me ensinou muito foi Paulo Francis, foi um jornalista. Esse cara, quando ele faleceu, eu tive uma comoção, eu precisei de um ansiolítico, entendeu? Foi um membro da família. Foi um membro da família. Quer dizer, o politicamente correto, quando ele é argumentado, o dito politicamente correto, né? Tem que falar assim, abrir as aspas. Quando ele é muito bem argumentado, ele realmente te ensina muita coisa, né? E as letras me ensinaram muita coisa. As letras, o jornalismo em si, imagina, cultura pop foi minha casa. A cultura pop, popular, que sai de algum produto popular. Então, eu me tornei artista visual por uma necessidade pessoal. Eu sempre fui um artista, nasci em condições muito adversas para querer sonhar com isso. Não só as condições adversas, mas o período, o mundo, o local, o ambiente que eu nasci. Imagina, falar de arte. Ainda estão procurando como colher o feijão. Imagina falar de arte, né? Não tem condição, ainda mais em relação ao Brasil. Então, eu tive uma série de processos de rompimento para chegar a um momento já adulto e falar, eu vou fazer. Sem dramas no que eu estou falando, mas os processos pessoais justificam certas obras que você faz, certas imagens. Elas ficam densas porque aquilo você viveu. Elas ficam suaves porque, de repente, aquilo você viveu. Então, eu me sinto coerente com as imagens que eu faço hoje, ou as imagens que eu já fiz, que tem uma densidade de cor, textura, né? Menos profundidade de campo, como gostam os fotógrafos, assim, aquele papo de profundidade de campo. Quer dizer, isso não interessa. O importante é a qualidade da imagem, não o que a máquina faz ou o que o professor te ensinou. O importante é o que você sente. Mas você tem que ter certeza do que você sente. Porque se você não tiver certeza do que você sente, aí cai naquilo. Olha, o que você achou? Aí não adianta. Aí não adianta. Se você for pedir o aval das pessoas para tudo que você sente, você vai fazer outra coisa, não vai ser artista, vai fazer outra coisa, né? Tem que ter uma imposição, né? Você já está fazendo um trabalho e dando para as pessoas. Se você for pedir a opinião do que você está fazendo 100%, você não faz o trabalho. Você não faz o trabalho, porque você vai cair em situações que é de autocrítica. Poxa, eu estou fazendo alguma coisa que ultrapassa limites. Tal. Tem que ultrapassar limite. Tem que ultrapassar limite. Por quê? Quem colocou o limite? Quem disse que o limite é limite? Vira publicidade. Vira Lightroom ultrametalizado. É mais surrealista do que os surrealistas. Quer dizer, é uma necessidade ainda de manter a imagem fotográfica viva, né? Reproduzindo eternamente a imagem. Mas, enfim, isso já é outro papo, né? Isso é outro papo. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Qual que é a pergunta mesmo? Claro que aqui não tem pergunta fechada, viu? Ótimo. Mas você Fale. se percebe artista, pelo que você narrou agora aqui Sim. pra gente. Sim. Há uma entrega a essa percepção interna de Sem quem dúvida. você é. E rapidamente, como qualquer artista que se preze, percebe que a arte está para além do tecnicismo. Está para além de apertar o botão, está para além de como segurar os pincéis, está para além de como segurar o cinzel, Sim. whatever.
E você se permite caminhar por searas simbólicas, a qual a arte pertence, ainda assim lidando com elas com muita seriedade, e eu gosto de dizer como se fossem sólidas. Aí tem uma coisa nessa fala, elas são sólidas. A gente trabalha como elas fossem sólidas, e na real elas são sólidas. As percepções de mundo, as percepções das tuas idiosincrasias afetadas pelo mundo e como você as percebe refratada no mundo que te cerca. E rapidamente, não dá, acho que não é uma coisa cronológica, você parte dentro da tua poética pessoal, do teu trabalho autoral, para conceitos muito pouco entendidos pela classe artística brasileira, entre eles território. Território na poética. Território e deslocamento de território. Há uma falta de percepção clara de como a gente manifesta o território ao qual nós pertencemos, e eles acabam sendo crivo de julgo, de interpretação de mundo, de manifestação para o mundo, segundo o território ao qual nós entendemos, né? E que deslocar-se pelo território é um exercício, às vezes, de ampliação da própria vida em si, ou, no caso, a negação da ampliação, o que faz da pessoa uma pessoa super bitolada. Eu fico pensando naquelas pessoas que viajam um monte e não aprendem nada. Assim, como, cara? Como que você não viu nada diferente? Eu vi a Disney. Mano, você já começou errado essa escolha da passagem, né? Então, sabe, me parece muito claro isso nesse teu Sim. Você está tocando num ponto muito caro para mim, porque quem me acompanha já há 7 anos, ou quem me acompanha há 4 anos, ou há 3 anos, etc., mostra claramente é muito relativo, né? Mostra de uma forma quase didática que, primeiro, eu utilizo fotografia, né? O meio é fotográfico. Mas a imagem, muitas vezes, quase sempre, não é mais a realidade. Não é aquilo que a gente viu, que alguém viu. Por quê? Pegando já o gancho anterior. Porque a fotografia ela é limitada para uma criação maior. E qual foi essa criação para mim? Foi, antes de tudo, um entendimento que eu nasci numa determinada região, especificamente Alagoas, tá? Vivi nessa região 8 anos da minha vida. Depois dessa região, ou seja, eu estou no Nordeste, lá em cima. Depois dessa região, eu fui para o centro, que é chamado, não é centro em relação ao quê, né? É Sudeste, que é São Paulo. Vivi 33 anos lá. E depois, eu ainda fui para o Sul, que é aqui onde estou. Eu vou completar 4 anos morando aqui, residindo em Curitiba. O meu trabalho chegou um ponto que, com autoanálise, com terapia também, sem preconceito algum, com terapia, que foi muito bom para mim, maravilhoso, entender certas... A psicologia ajuda bastante, se você souber ler os signos, né, tanto da psicologia quanto do seu trabalho. Mas, enfim, o Nordeste trouxe a cor, é a cor que vocês veem, o peso, o sangue, isso mesmo, a densidade, a textura, uma certa melancolia, muitas vezes, né? Uma coisa mais pesada no sentido de tema, pesada no sentido de, né, algumas imagens são densas. Você sente
quase uma tridimensionalidade. Eu quero tocar aquilo. Aquilo é o Nordeste. Aquilo sou eu. Ou, pelo menos, o que um dia eu fui. Uma parte de mim. Ela está presente. Sempre estará. E agora mais ainda, porque ela tem um registro dessa presença em uma série enorme de trabalhos, né? Uma série enorme de trabalhos fechados e reconhecidos. Quando eu saio do Nordeste, ou seja, eu me desloco no território brasileiro, eu carrego o Nordeste em mim, né? Eu carrego o Nordeste em mim e vou para uma cidade, uma metrópole, ainda muito garoto. Esse choque cultural, e foi um choque cultural para mim enorme, foi enorme, respinga no meu trabalho, interfere. Aonde? Tem trabalhos como o vazio, o respiro, tem o trabalho só de concretos, ou seja, é tudo branco e preto, quase concretismo, quase malevite, quer dizer, é uma descrença total. O Sudeste, ele me trouxe a possibilidade de estudar forma, volume, mas não cor, né? Eu falo não cor porque eu já estava sendo corrompido pela cidade, né? Eu passei 1 ano e 8 meses andando por São Paulo 3 vezes por semana. Foi aí que eu construí o meu trabalho inicial. Okay? Eu mapeei a cidade. E aí eu comecei a me entender, eu comecei a entender a fotografia, eu comecei a entender a cidade, eu comecei a entender coisas que eu nem imaginava. Então, o Nordeste está em São Paulo, está em mim. E quando eu venho, eu me desloco mais ainda dentro do território e vou para o sul do país, aqui é um outro país. Aqui é um outro país. Quem conhece o Brasil sabe. Aqui é um outro país, para o bem e para o mal. É um outro país, né? O Nordeste tem um choque entre natureza e cultura enorme. O Sudeste, a cultura acabou com a natureza, né? Curitiba ainda é harmônico, super harmônico. Curitiba não, como é que eu posso dizer, não pressiona você para escolher o lado de cá ou o lado de lá. A árvore convive bem com o paralelepípedo. Impressionante. Mesmo se você for um cadeirante, né? É impressionante isso. Então, aqui em Curitiba, o trabalho foi intelectual, de organização, porque eu mudei para essa cidade para reorganizar minha vida, questões pessoais, e reorganizando minha vida, e a minha vida é artística. A minha vida hoje, ela é produção de intelecto, mais do que produção visual, porque eu estou entendendo que o momento é de organizar toda a criação e desenvolver argumentos melhores e mais profundos sobre aquilo que eu fiz, ou seja, eu estou valorizando o que eu fiz, né? Eu me alimento do que eu fiz, não é um hobby. Então, eu vivo disso diariamente. Quem convive, tem 3 pessoas aqui, uma quarta, né, aqui, que conviveram no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho. Porque eu dou orientação particular, eu desenvolvo, ajudo a desenvolver as pessoas que querem serem desenvolvidas dentro de um trabalho, dentro de uma ideia. Com muita calma, eu uso a minha experiência de vida e a experiência de vida de muitos companheiros que essa terra já produziu e coloco isso em prática, tá? Curitiba é um momento de organização. Ela é organização. Quem convive diretamente comigo, não só no meu trabalho, mas na minha vida, sabe que eu estou organizando coisas. Eu não estou criando. Eu estou organizando. Claro que quando eu vim para cá, em 2013, eu tive uma necessidade enorme de fazer com que o meu trabalho fosse organizado de uma maneira rápida, objetiva, e eu fiquei maníaco. Eu comecei a fazer vídeos fotográficos, vídeos em movimento, vídeos de tudo que vocês possam imaginar. Tem alguns no YouTube.
Para minha felicidade, alguns vídeos foram vistos, foram enviados e foram exibidos em outros países, particularmente Europa. E aí surgiram outros convites. Quem que você comeu pra estar na Europa? Eu te conto Qual o quando, esquema? quando acabar, eu te conto. Tá? Não foi a Carla Bruni, Putz, ok? Por favor. essa até a Clô perdoava. Então, eu fiz muitos vídeos. E aí, eu senti que eu já estava exausto. O que começou em 2010, em 2013, foram 3 anos intensos de produção, registrados, catalogados, escritos, né? Intensos, está tudo intenso, tudo bonitinho. Os clippings de matérias, de entrevistas, de reportagens, de tudo que vocês possam imaginar. E aí eu parei, 2013, final de 2013, tá? Parei completamente, organizei minha vida e abri as portas em início de 2015. Tá? Abri as portas de uma maneira muito consciente do que eu fiz, muito consciente do meu momento. Eu acho que o artista ele tem que saber a hora de parar também. Ele tem que saber o limite dele, senão ele faz besteira. Entende? A arte é coisa séria, é pensamento, é prática, mas tem que ter alguma coisa no cérebro. Não pode ser qualquer coisa. O artista tem que saber a hora que, não consigo fazer. Entendeu? Equação do Champiana. Entre o que eu penso e o que eu vou fazer tem uma diferença muito grande, né? Ok? Tem que saber, porque senão, se ele não souber, além de fazer algo depreciativo para ele mesmo, ele também vai ter dúvidas da capacidade dele. Isso é muito ruim para quem tem talento ou quem deseja fazer alguma coisa em relativo à expressão artística. O que eu penso, o que eu consigo fazer e o que o Isso, público vê disso que eu acabei de exatamente. fazer. Né? Esse é o triângulo do Coeficiente Champiano. artístico. Exatamente. Mas veja, o que eu estou falando aqui agora, nesse segundo que acabou de passar, eu aprendi aqui. Eu aprendi aqui. Eu tive que me fechar para aprender coisas, porque a coisa estava muito intensa em mim. Foi uma produção muito grande, uma produção pessoal enorme, coisas muito caras, temas muito caros. Eu coloquei na tela família, eu coloquei na tela infância, coloquei na tela concreto, coloquei na tela distanciamento, coloquei na tela respiro, coloquei na tela desespero, morte, coloquei na tela crítica social, coloquei na tela, tá, o que eu acredito que é a arte, coloquei na tela matéria, cor. Quer dizer, são temas muito caros. Coloquei cinema, que é a grande paixão da minha vida. Eu devo muito ao cinema, ao que o mundo chama de cinema, seja lá em que nível, em que for. É a arte completa para mim, é o fazer completo. Tem todas as artes ali, né? É a escola máxima, ao meu ver. E, pelo jeito, o século XXI está dizendo que só vai sobrar o cinema mesmo, né? Como vanguarda, se é que ainda existe alguma vanguarda, né? Algum pensamento que não dependa da instituição para ser vanguarda, né? Então, Curitiba, esse deslocamento dentro do território brasileiro, eu levei muito a sério. Eu fiz dele uma matéria de trabalho. Ou seja, eu não estou aqui a passeio. E eu não passeei, eu fui obrigado a fazer. Eu fui obrigado a me deslocar, com exceção dessa última, né? Dessa último deslocamento de São Paulo para Curitiba. Mas cada momento para mim merece, muitas vezes, ser escrito no caderno para virar trabalho. Porque eu me levo a sério, né? Não é um fazer qualquer. É uma imersão sempre. Sempre. Não vou, para ser redundante e também não ser repetitivo, tem pessoas aqui que sabem que tem momentos durante as nossas discussões, né, durante a orientação, durante o meu trabalho pessoal, profissional com a pessoa, que a gente chega num nível intelectual tão alto, tão grande, tão profundo, que a gente precisa respirar. Abre a janela, abre a janela. Precisa respirar. Não dá para a gente se ver no dia seguinte, demora 15 dias.
Não marca nada semana que vem, porque a coisa... Por quê? Porque você tem que sentir que você está vivo, cara. Essa coisa chamada arte, esse ars, do grego, né, esse fazer, ele foi muito banalizado. Naturalmente, tudo foi banalizado, tudo entrou no banal, tudo entrou no acessível. Mas isso não quer dizer que você faz arte. Também não quer dizer que quem escreve, escreve bem. Também não quer dizer que quem lê sabe o que está lendo. Também não quer dizer que quem faz faculdade de arquitetura consegue fazer alguma coisa que preste. Também não quer dizer nada. Se você não fizer realmente e não tiver uma concretude no argumento, na obra, na peça, no tridimensional, no vídeo, ninguém vai lembrar de você mesmo. Tanto faz, é mais um. Entendeu? Então, eu levo muito a sério. Muito, 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 muito a sério. E eu convivo com pessoas sérias. Eu exijo isso, cada um da sua maneira, essa seriedade. Por quê? Porque é sério. É sério. A partir do momento que o Guilherme me apresenta um livro, ou me presenteia um livro, eu leio o livro e, no mínimo eu levo a sério. Senão eu estaria diminuindo o presente que ele me deu. Ou o autor, Tolstói, né? Tolstói. Quer dizer, imagina, se eu não levar a sério aquilo, eu não sei o que é vida, então. Não vale a pena. Então vamos viver de fingimento aqui. Vamos fingir. Não existe arte sem se levar a sério, então. Olha, não existe arte sem se levar a sério. Quando eu falo levar a sério, não é ficar boring, chato, pedante. É saber que aquilo é sério. Aquilo vai modificar a vida de alguém. Durante sua vida ou depois da sua morte. Você vai deixar aquilo para alguém. E aquilo tem um significado, tem um sentido. Esse é o diferencial entre um fazer prático, que no vulgar se chama artístico, e a vivência artística. A vivência é o significado. O que você coloca ali, é o procedimento, é o signo, né? É a sua disposição de vivenciar aquilo independentemente de questões financeiras, de problemas, etc. Se for assim, meu Deus do céu, né? Não tem explicação, ainda mais um país como o nosso. Nosso país não está preparado para ter, como é que se diz, comércio de arte. Nosso país não tem isso. Nosso país não tem estrutura, nem cultural, não tem interligação. Entende? Não tem ligação. É como se fosse... Se a estrutura cultural do país fosse um metrô, a gente não tem linha. Uma linha vai para nada, a outra vai para lugar nenhum, e todo mundo fica satisfeito se não sair do lugar. Não tem, não existe. Não existe. Entendeu? Se fizer alguma coisa que ou você entra no mercado direto, se você for filho de alguém, apadrinhado, etc., independentemente do talento, ok? Eu aqui em Curitiba vi coisas que realmente de talento não tem absolutamente nada, de técnica bastante, de criatividade, vou usar uma palavra bem infantil, zero, mensagem nula, né? Aí você compra um curador, um cara que escreve bem um texto, molduras maravilhosas e está lá, mas é insignificante. Mas assim, eu entendo que isso é a vida também. Está ótimo, tudo bem, está tudo certo. Ele só me mostra que eu sou o contrário dele. Ele precisa existir para eu existir. Se ele existir, eu tenho sentido de existir. Então está ótimo, está ótimo, né? Você tem que ter um sentido para fazer, senão não basta ter gosto. Gosto meu filho gosta, todo mundo gosta, né? Um amigo meu tem um papagaio, ele também gosta, ele come doce. O papagaio gosta, imagina. Né? O papagaio do Milton, vai estar registrado, viu, Milton? Estou lembrando de você. Né? Nosso Milton Boeira. Né? Então, não tem sentido. É denso mesmo. Tá? É denso. Tem que diferenciar quem realmente faz, quem realmente pensa, quem realmente se entrega dentro de um mundo que já está produzido, que já está pronto, que tem suas dificuldades. Não sou idealista, não estou querendo voltar no século XIX. Imagina, Deus que me livre. Entendeu? Adoro minha ducha quente. Que isso? Estou louco. Adoro, né, Adidas. Sou liberal. Né? Por favor, cada um com a sua época. Nasci no século XX, vou morrer no XXI, com todo sabor, etc. Né? Por favor, né? Sem Coca-Cola também não dá. Não vou demonizar
as conquistas destrutivas do mundo. Por favor, né? A gente nasceu para morrer, então vamos embora. Todo mundo junto, feliz, rindo. Vamos lá, no último dia está lá, né? Tudo lindo. Então, é entrega. Entrega. E isso é muito abstrato. Falar de entrega, isso é muito abstrato. Tá? É muito, é de uma abstração de um nível tão inacessível de explicação que você tem que ter alguma coisa. Então, quem tem alguma coisa nesse nível precisa procurar imediatamente um orientador, um artista, um outro artista que tem uma cabeça aberta. Não é só artista também, tem muito artista retrógrado. Tem muito artista retrógrado, por favor. Né? Artista não está passível de cortar a cabeça, não. Pode cortar à vontade. Tem gente que parou no tempo, fez uma coisa maravilhosa ali e reproduz a mesma coisa 20 vezes por 40 anos. Isso em qualquer arte, tá? Música, cinema, pintura, escultura e sei lá mais o quê. Né? Então, procurar alguém que você consiga dialogar, que entenda essa abstração fina que você está tentando falar e que traduza essa abstração em verbo. Então pode ser isso que você está sentindo. Né? Vamos escrever aqui, por favor, para não perder a sua concentração. E aí você consegue dizer para a pessoa que é o seguinte, olha, há uma coisa aí que pode ser interessante você trabalhar. Tá? Mesmo que ela nunca tenha feito nada na vida, nunca tenha pego num pincel para valer, numa câmera, ou em artes digitais, em artes tecnológicas, uma escultura em ferro, aço, bronze, seja lá o que for, paralelepípedo. Tá? Mas o mundo hoje é muito difuso, isso estraga, isso é ruim. Né? Isso tem um ganho, que é essa liberdade, essa pseudo-liberdade de ter muitas tribos. Mas, em contrapartida, as tribos querem ser inseridas dentro das próprias tribos. Então, você não tem um contra. Você não tem a contradição. Tem pouca contradição hoje. Ainda mais numa cidade como a nossa, né? Entendeu? Que a gente vive aqui. Aqui não tem contradição, aqui tem aceitação 100%. Tudo que se faz é lindo, maravilhoso, bonito, é lindo. Ai, que fofo, que coisa linda. Não tem contexto, não tem conceito, não tem nada, é tudo errado, cara. Por quê? Porque não se deu direito, o prazer, o tempo de ler um pequeno livro escrito dos artistas. Quer fazer arte de verdade? Você tem que entender aquele livro ali, escrito dos artistas. Tem todos os grandes pós-modernos, né, inclusive brasileiros. Quer fazer instalação? Você tem que entender de Cildo Meirelles, cara. Você tem que entender alguma coisa. Você não pode simplesmente falar, ai, fiz. Eu também faço. E daí? Todo mundo faz, vamos usar esse verbo. Fiz. Fui aceito. Aceito aonde? Não tem representatividade onde te aceitaram. Totalmente. Onde te aceitaram não tem... A minha foto de gatinho foi aceita. Aonde te aceitaram não tem nenhuma representatividade. Então é mais fácil. A gente faz um clube e a gente se auto-intitula instituição. Pronto. A gente coloca um mictório lá na frente. Aí você pega no meu e eu pego no seu portfólio. Portfólio. Leitura de portfólio, cara. Leitura de portfólio em 15 minutos, 30, 1 hora. Pelo amor de Deus, vai no McDonald's. Isso é ridículo. Leitura de portfólio, gente. Olha, vocês que estão me ouvindo aqui, você tem que acompanhar a pessoa 1 mês, 2, 3, para você conhecer a pessoa, conhecer o trabalho, o método, o procedimento, alguma dificuldade dela, né? Propor soluções. Leitura de portfólio não é leitura de currículo, de trabalho. É ridículo. Vocês estão gastando dinheiro à toa se vocês estão fazendo isso. Entendeu? Por favor, invistam no Guilherme, invistam em mim. Né? Invista em gente inteligente, porque é ridículo. Mas se faz parte do circo da enganação, é ótimo. É ótimo, porque mostra que eu sou contrário. Eu sou contrário. Eu valorizo quem fez. Eu valorizo quem realmente fez e entende isso. Ou seja, eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. Deixa eu pegar esse gancho do que você falou, porque a gente topou num assunto bem importante. Vamos lá. Você falou de seriedade, você falou de entrega. Nós temos, como brasileiros,
uma imersão em processos altamente histéricos de vida. Me explico. A histeria como a ausência da lida de frente para um problema. Não é que eu não enxergo, eu sou omisso ao problema. Sim. Eu sei que ele existe e eu faço uma ginástica mental para esquecer que ele existe. Eu não quero falar naquilo. Eu não quero viver aquilo. Me parece assim, a política brasileira é altamente histérica. A gente não quer falar do que a gente precisa falar. E a gente cria mecanismos para nunca falar daquilo que a gente precisa falar. Né? E vai Amazônia, reforma agrária, vai sem fim. Sem fim, favela. É tipo assim, vamos resolver de verdade, vai. A partir de agora, 1, 2, 3 e já? Não, é complicado. Não dá. Não quero falar. Não dá. Então, isso é histeria. Né? Assim, isso é o nível macro. Eu chego no nível micro e falo, mano, você é alcoólatra. Você tem que parar de beber. Não dá, eu tenho problemas, não quero pensar. É que não dá, é que a minha mãe me bateu quando eu era criança. Mano, você não quer lidar de frente com um fato concreto. Isso é histeria. Há movimentos e processos e gatilhos mentais gastando uma grande energia para não lidar com aquilo. Num embasamento, isso é bem brasileiro. É bem brasileiro. Né? Então, e aí vai, o casal que é casado há 50 anos, mas se trai pra caramba, a família é perfeita, mas o filho é drogado, e a filha é uma puta. Agora, eu vou ser processado agora, mas eu quero dizer assim, vou ser processado. Já pensou você processado pelas putas? Não, ia ser uma honra. Ia ser uma puta. Né? E daí, Maravilhoso. desculpa pelo meu chauvinismo. Desculpa, né? Faça meia culpa. Né? Eu quero dizer, eu pensei... As putas de putas, elas te processaram porque isso é politicamente Não, incorreto. eu pensei agora numa prima assim que a mãe falava. Ela é tão santinha. Pensou na prima. Ela é tão santinha, nossa, né, um exemplo assim. Mas a mãe sabia, católica assim, né? Devia com terço na mão. Não, essa prima já tinha assim uma vida sexual bem liberal, ok, bem evoluída. Mas a mãe, não, a minha filha é virgem. Aí, assim, embalagem do dia seguinte, embalagem de pílula do dia seguinte, assim, no banheiro, ela falava assim, nossa, a empregada deve ter esquecido aqui no banheiro da sua filha, sabe? Isso é muito histeria. Isso é histeria, entendeu? Você não quer ver o que está na tua frente. E há na arte, na verdade, um caminho em a gente... Desculpa ter falado a palavra puta, né? Se não gostou, mas eu quis dizer isso, na verdade. Tá? Quem me processe, CPF 007 67 559 69, né? Processo. O seguinte, você tem na arte, na verdade, a matéria-prima do próprio ser, da própria vida, do próprio viver. Essa matéria-prima tem, como eu falei antes, você, sua história, sua cultura, o que você viveu, o que te falaram, o que você escutou, suas músicas que você escutou, os livros que você leu, o que você comeu, né, que você viajou. Isso fazem quem é você. E isso refrata no mundo onde você se insere. Você percebe essa refração de você mesmo no mundo, a gente se vê refratado normalmente. E a gente afeta esse mundo, a gente se percebe nesse afetamento do mundo ao nosso redor e a gente também é afetado por aquilo que nos cerca. Aí você falou, desculpem a digressão da palavra que eu acabei de dizer, né? Você tem em você, na verdade, agora eu vou te parafrasear, uma seriedade em lidar com as tuas próprias percepções e sentimentos como coisa séria e não como coisa inútil e supérflua a qual você deve suplantar, soterrar ou recalcar. Esse é o processo da histeria. O histérico recalca as coisas na vida. É por isso que eu estou falando isso. Então, na verdade, esse é um assunto que me parece que
o jovem artista não sabe que ele está com uma coisa muito séria nas mãos. Que é a vida, quem ele é e o que acontece com ele. E me parece que na família brasileira não está sendo ensinado essas coisas, como o que você sente é sério e vale, e tem validade. E tem validade não porque está certo na cartilha do que é certo e errado, mas tem validade porque eu senti. E eu senti é matéria suficiente para lidar com isso. É matéria suficiente. Veja, eu não sou antropólogo, eu não sou um filósofo, eu não sou um sociólogo, apesar que eu leio tudo isso, mas eu não sou especialista disso. Eu acredito que, em nenhuma instância da existência da República Brasileira, alguma família brasileira ensinou alguma coisa para algum garoto, entendeu? Alguma coisa em relação à arte, a não ser algumas famílias muito específicas, né, que já vinham de uma tradição artística lá do barroco, depois a pintura, do Di Cavalcanti, né, do Iberê Camargo, etc. Mas, enfim, eu não tenho essa utopia que uma família vai educar alguém a lidar com arte nesse mundo contemporâneo. Não acredito nisso. E é um credo, eu não acredito. Por quê? Porque quando você ensina ou abre espaço para a arte dentro da família, inevitavelmente você vai se deparar com assuntos, tá, através de uma imagem ou através de um pensamento, que vão revelar as verdadeiras identidades da família. Ok? Se você pegar um Egon Schiele, por exemplo, se você pegar deixa eu ver, até um Malevich, um quadrado preto, e começar a refletir sobre aquilo, ou o que ele pensou, vai falar do vazio, por exemplo. Qual família brasileira, católica, apostólica, romana ou cristã, vai querer falar de vazio dentro de casa? Né? Do vazio, do negro ainda por cima. O vazio negro. Né? O vazio branco ainda tem uma esperança. O vazio negro já é, meu Deus do céu, meu filho está só pensando negativo. Né? Então, eu não sei realmente como é em outros países, mas eu não sei nem como é na América Latina, porque a gente estava comentando agora há pouco que a gente não tem notícia de como é no Chile, Colômbia, Bolívia, Argentina. A gente não tem interlocução. A gente não tem revista. Não tem Há um isolamento do Brasil no caso na arte. Há um isolamento completo do Brasil, porque eu acho que ele nem sabe nada, ele não sabe nem quem ele é ainda. Né? Ele criou um movimento, acho que o único movimento brasileiro na arte foi o neoconcretismo. Tá? Não, a semana de 22, aquilo ali é uma tentativa, mas aquilo é um espelho da Europa, entendeu? Tem pessoas talentosas, mas tem pessoas ali que são embustes, né? Coisa totalmente aristocrática, não fazia nada na vida, foi começar a pintar e deu no que deu. Apesar que um argentino comprou um quadro dela, por exemplo, né, Tarsila. Coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa, horrorosa. Eu sei que Tarsila é um cânone no Brasil, mas é que o Brasil, como eles mesmos falaram, eles foram antropofágicos, né? Então, eles comeram os europeus, né? Exatamente. E vomitaram aqui. O Oswald estava correto mesmo. Foi antropofagia pura. Eles comeram lá, né? Porque, afinal de contas, aqui mesmo não tinha arte nenhuma. Arte no sentido de moderna. Né? Foi a primeira tentativa de trazer o modernismo para cá, para valer. Era só representativo, figurativo, realista demais, pinturas que têm só importância, mas como registro histórico, não como um novo olhar para o futuro, um pensamento, etc. Né? Então, voltando à família, não acredito. Nós temos uma necessidade muito grande de acreditar que a solução está fora. É um grande erro para mim pensar assim. A solução está dentro de vocês. Isso não é positivismo, isso é a única solução. Não é ficar, vamos nos unir
E não é isso, né? A solução está dentro. Papai e mamãe, pelo menos quem nasceu em 73, coitadinho deles, eles estão ainda assistindo a televisão de LED, mas o programa é o mesmo, né? As escolas, né? Antigamente se chamava centro cultural. Hoje como é que se diz? Instituição X, Y, é museu assim e tal. Mas, assim, falando de Curitiba, museu. O que um museu tem aqui quando a gente vai lá? Vamos ser práticos. Que tipo de obra tem no museu? Quando tem obra? Eu quero ser prático, porque eu sou um consumidor, pago imposto. Se você coloca uma placa chamada museu, tem que ter alguma coisa lá. Entendeu? Tem que ter instalação, tem que ter luz, tem que ter ambiente, tem que ter banheiro. Quer dizer, é museu do quê, afinal? Do quê? É só um título. Aqui é tudo título. Ah, mas nós temos 29 mil obras. Tá, estão todas enterradas, né? Aonde? Cadê? Então, esse é o nosso pensamento. A gente vive de título, né? Sabe, igual aqueles ISOs que as empresas usam. Hoje tem bilhões de ISOs, né? Tem até tipo o Oscar, umas coisas. Não vale nada, cara. Ou a empresa é boa, ou ela é ruim. Acabou. A gente vive de título. A nossa família é uma família ainda muito aristocrática no pensamento, muito burguês, muito hierárquica. Ela não permite a família. O que eu estou falando, eu acho tão verídico que qualquer pessoa que está aqui sabe que, possivelmente, cada um de nós conhece alguém de 16, 17 anos que já está casado, que já tem um filho. Tal. Isso é aristocracia pura, misturada com pobreza. Entendeu? Só que embalado por religião, né? Claro, porque qualquer pessoa que tem 17 anos, e já tem um monte, o IBGE já... A gente vai ter realmente muitos consumidores pela frente, né, consumindo pão aí. Né? Muito. Não tem uma perspectiva. Eu estou me baseando em realidade, não em desejo. O meu desejo é ter nascido na Finlândia. Óbvio. Eu vou querer nascer em Alagoas. Por favor, né? Por favor. Então, não tem sentido. A gente tem que se basear na realidade, a partir da realidade, criar soluções reais. Não criar desejos baseados em verba, desejo baseado em mudança de comportamento. Não existe mudança de comportamento, gente. Existe mudança individual. Ninguém muda comportamento. A cidade funciona porque tem leis, regras. Se você sair da linha, você é multado, você tem sanções. Não tem esse amor perfeito em nenhum lugar. Né? A gente tem que ter um pensamento cidadão realista e um pensamento familiar mais ainda. Né? Falar de arte é falar de si, é falar de sentimento. Em que local da vida de vocês conseguem falar de sentimento? Se não for num consultório, num psicólogo, ou até mesmo na confissão do padre. Mas, em que local? Né? A família brasileira não está preparada à abertura. Ela não está preparada. Então, por isso, a arte está cada vez mais presente e necessitada para essa sociedade que não tem espaço para falar disso. Sem dúvida. A arte, a sociedade precisa, mas, quando você coloca, ela não sabe o significado daquilo. Sim, a gente está numa época de fechar a orquestra sinfônica, fechar o balé. Sim. Né? E é justamente Isso. o que a gente está precisando é o contrário Isso. disso, né? Que Exatamente. paradoxo. Quer dizer, como é que você explica que você não tem dinheiro para... Como se explica uma cidade, um estado ou um país que não tem dinheiro para manter um museu, uma sinfônica, manter corpo de bailarinos, manter arquivo bem guardado? Como se explica isso? É óbvio que a gente sabe aqui, ou pelo menos a gente imagina, né? Claro. Por quê? Porque fica só um adendo. A arte é um quadro que você tira da parede, limpa a parede, guarda o quadro. Coloca lá, tal. Não Que tem combina com o meu sofá. Exatamente. Né? Não tem significado, não tem valor. Valor de produção real. Ferreira Goulart morreu recentemente, ele é só conhecido como poeta. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá brincando, né? E só o poema sujo. É a única coisa que ele fez na vida. Pelo amor de Deus, é muita ignorância, cara. É muita ignorância. Muita ignorância.
Entendeu? Isso é falta de senso. Por quê? Porque eu descobri Ferreira Goulart porque eu assisti a Globo, não foi na escola. A escola não ensina Ferreira Goulart. E se ensina, me desculpe. Eu gostaria. Meu e-mail, por favor, Silvio Crisóstomo. Também não aprendi. Né? Porque, sabe, isso porque é o Ferreira Goulart. Como assim? O que é bruto, real, visceral, de víscera mesmo, como você disse, a histeria. Por quê? Porque vai revelar. Vai revelar que você não é aquilo que você diz que é. Quem você é. Não é. Quando é visceral, não tem mentira. Não tem. Ninguém te pega, ninguém te engana. Entendeu? Não tem subterfúgio quando é visceral. Quando não é visceral, aí você precisa de nome, subtítulo, grupo, precisa de um monte de gente, precisa de, sabe, elogios. Eu nunca vi tanto adjetivo quando no século XX, em XXI. É de todo mundo. Oi, bom dia, lindo, né? E, nossa, é tanto adjetivo que, meu Deus do céu, cara, Lexotan, interna. Não, é possível, eu sou um depressivo, então, né? Porque é tudo tão lindo que... Impressionante. Eu fico imaginando quando essa pessoa apaga a luz e vai dormir. O que acontece, cara? Fala, que lindo o escuro. Que lindo escuro, né? Sabe? Eu não tenho esse credo. Eu não acredito em solução, em nenhuma solução. Eu acredito em projeção, tá? Não existe solução para o mundo, não existe solução para as coisas. Existe um momento em que as coisas ficam harmônicas, aí começa um ciclo, né, de desarmonia para gerar harmonia, porque aí justifica a harmonia. Senão, não tem sentido ter harmonia, né, se ela sempre é harmônica. Não tem sentido. Para ela acontecer, para ela existir, precisa ter o contrário. É uma regra básica. Né? Então, vamos ver a realidade como ela é, e, dentro da realidade, não só criticar, mas fazer com que se tem, procurar pessoas sérias. Como eu procuro? Procura, vai batendo um papo. Né? Uma coisa séria, gente séria não coloca 10 adjetivos numa frase. É impossível, gente séria não faz isso. Gente séria não acaba com lindo e acaba com lindo. Não dá, gente. Não é assim. Não é assim. O saber não foi construído com sorriso. Entendeu? Não é assim. Simpatia tem limite. Né? A gente está confundindo muito isso. Tá confundindo. A gente está desesperadamente querendo ser aceito. Seja lá por quem. É um desespero enorme por ser aceito. Né? 5 estrelas, obrigado. Obrigado. É uma aceitação, mas isso é global. É global. Ou seja, o bom da tecnologia é que ela mostra quanto a gente é insignificante, porque é um desespero enorme de aceitação. Né? Aceitação. Você tira uma foto em que 90% da sua foto é o seu rosto. Né? Quer dizer, é uma coisa assim do tipo, meu Deus do céu, eu já vi você ontem, e anteontem, e antes de ontem. Né? E a pessoa quer traduzir conteúdo pela forma. Quer dizer, como assim, cara? Não é porque você existe que você tem conteúdo. Para você ter conteúdo, você tem que colocar conteúdo. Forma não tem conteúdo, né? Não, a forma é forma, né, cara? Forma é forma. A forma é forma. Para ela ter conteúdo, você tem que dar significado para ela. E aí começa o procedimento, o saber, né? Senão, é ridículo. Né? É ridículo. Eu estou aqui com você, mas o mais importante é o microfone. Eu posso falar sem microfone? Qual o problema? Como assim? Né? Eu acho que o bom, o mais ideal, o mais harmônico para o século XXI, do Brasil, no caso, no Brasil, é ter o século da desesperança. Quanto mais desesperança, mais realidade vai vir. E a arte... Os grandes artistas, muitos deles, principalmente do pós-guerra, era muita desesperança. Eles criaram coisas desesperadas, de desesperança, de fim, de minimal, de caos, de uma certa... É o fim da representatividade total do que somos. Isso foi maravilhoso, porque foi uma tentativa de dizer o seguinte, ó, isso tem fim também, tá bom? Depende de você
prosseguir nesse significado, né? E a gente está tentando até hoje entender o que certas pessoas fizeram, né? Com várias interpretações. Isso que é a riqueza. Você faz algo que não é representativo, é aberto, diz tudo e às vezes não diz nada, né? E que vale 15 milhões de dólares. Maravilhoso, né? Uma coisa maravilhosa, porque sem dinheiro também não tem muita felicidade, né? Essa projeção que a gente chama de felicidade. Né? Gente, nessa hora aqui, eu paro de falar um pouco e a gente passa o microfone. Na verdade, o microfone sempre esteve aí com vocês para quem quisesse, né? Eu passo o microfone para perguntas e colocações ou ampliações do assunto que a gente está tratando aqui, tá? Você fica à vontade. Se você ainda está sem coragem de falar, o vinho está na promoção e a cerveja também, viu? Seria ótimo responder ou questionar ou debater com vocês qualquer questão, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer bate-papo, né? Falar uma frase, falar outra, e assim por diante. Né? Eu acho essa oportunidade de estar aqui é expressão. É só expressão. Entende? A expressão é que precisa ser levada a sério. A expressão é que precisa ser estudada. Tá? Porque quando você entende uma expressão, seja lá de uma forma mais entregue, de uma forma mais contida, etc., ela, de alguma maneira, se ela tiver consistência, ela vai chegar no seu sentimento, aquilo que a gente chama de sentimento. Né? Ela vai chegar. Entende? A expressão é que move quase tudo que a gente vive interiormente. E arte, essa coisa ampla, essa coisa, já virou uma coisa, é um produto mesmo. Tá? Mas o pensamento, ele é interminável. Você sabe disso. Né? De um ponto X, vai acabar lá numa outra questão. Quer dizer, se deixar o pensamento livre, também não acaba nunca. Né? Porque a filosofia lá dentro, os questionamentos filosóficos, práticos... Mas a gente se permite seguir esse caminho, né? A gente se permite... Um vértice de direção Isso. do ponto A a um outro ponto, ponto um B, outro ponto. sem saber onde está ponto B. Sem saber onde está Mas no ponto movimento B. em direção que me Isso. leva para longe de onde eu Isso. estava por início. Isso. Sem saber exatamente onde está o ponto B. Mas a gente segue as coordenadas de pessoas que deixaram coordenadas aqui para nós. Né? Pessoas muito sérias que ampliaram o pensamento do pensar, ampliaram o pensamento da praxis, ampliaram o pensamento da fenomenologia, do resultado. O que acontece? Tem que entender um pouco disso, senão, qual que é a essência? O que a gente está vivendo aqui? Né? Numa quinta-feira, né? Amanhã começa Semana Santa, feriado e tal. Né? Não sou cristão, então não tem nenhum sentido de ser feriado para mim, a não ser que vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Só. O sentido é que modifica a ação. É o sentido. Se for ação pela ação, não tem sentido nenhum. O sentido é que faz a gente agir. Tem que ter um sentido. Que sentido? Que na arte, muitas vezes, é chamado de conceito. Né? A famosa palavra, conceito. Cadê o conceito? Eu não sei do que é do conceito. Né? Que conceito? Onde está o conceito? Mas é um longo caminho, e é um caminho delicioso, e muda a vida da gente. Muda bastante. Muda a percepção material, a percepção visual, muda. Você começa a ter leituras muito aprimoradas, né, das coisas. Você começa a ser muito mais rigoroso. Né? Isso a gente aprende com o tempo. É maravilhoso. Eu adoraria ver crianças a partir dos 10, 12 anos começando a ter esse tipo de pensamento. Não é mostrar um quadro e pegar um aguache. E isso faz parte, claro, da cognição, lá, da movimentação, etc. Tudo bem, mas isso não é arte. Isso é uma brincadeira. É um exercício. Né?
que faz parte do aprendizado, sem dúvida. É uma delícia mesmo, é bom, gostoso. Mas achar que aquilo é uma educação artística, aí, nossa senhora. Você vê isso quando o menino cresce. De educação artística, ele não sabe nada. Nada. Ele não absorveu nada. Ele não usa para nada. A única diferença que ele faz é escolher a caneta vermelha da verde. Entendeu? Ele não sabe nada. Nada. É um analfabeto funcional. Sabe? Ou um ignorante aceito pela sociedade porque é black, o cartão. Então, não adianta. Né? É estrutural. A ignorância é estrutural. Bom, Silvio, eu sou o Bruno, fotógrafo daqui de Curitiba, trabalho com arte e cultura. Entre várias coisas muito legais aí na rua também, com intervenções urbanas e tal, enfim. Eu tenho uma pergunta para você em relação a São Paulo, quando você estava caminhando em São Paulo. Qual fotografia que você estava buscando? Se era fotografia documental, se era editorial, alguma coisa assim? Qual que era a sua linha quando você estava em São Paulo fazendo esse mapeamento, né, da cidade? Prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é meu. Olha só, a minha linha, vou definir assim, não era documental nem editorial, ela era artística. Então, eu usei a cidade, eu absorvi a cidade como pano de fundo para dela tirar vários matisses, vários malevites, vários expressionismos alemães, vários Serras, vários Amilcars, vários Spielbergs, vários cineastas, que agora a cabeça está cheia de coisa para falar. Vários cineastas. A minha linha era a minha referência pessoal. Okay? Não a referência ditada pelo exterior. E nunca foi. Nunca foi. O exterior é o exterior. O interior é o interior. Eles ditam a regra. Se eu quiser, eu compro. Né? Digamos que você tinha uma linha, como eu chamo, o choca que nasce. Né? Então, você tem que chocar as pessoas para nela nascer alguma coisa. Né? Não necessariamente chocar, porque, falando sinceramente, eu nunca pensei nas pessoas. Eu sempre pensei em mim, na minha satisfação. E, a partir da minha satisfação, há um rigor, e desse rigor eu mostro para o mundo. Eu não quero chocar ninguém. Não quero chocar ninguém. Nunca foi esse intuito em nenhum momento. Foi simplesmente, pragmaticamente, desenvolver o meu pensamento. Tá? Eu sou autocentrado muitas vezes. Eu não faço imagem para os outros. Né? Eu não faço imagem para os outros. Mas publico essas imagens porque eu estou no século XXI. Não tenho como morar numa caverna. Não tenho como viver confortavelmente, né, num barraco de ribeirinha, numa fazenda. Não é por aí. Entendeu? E os meus temas não estão nesses locais. Então, a cidade de São Paulo, eu tenho séries, por exemplo, a série que, recentemente, nessa semana, uma pessoa falou que tem até um caráter religioso, né, que são as séries Céus. Um simples céu, mas não é o céu pelo céu. Eu pego o Tanner, entendeu? Eu tento chegar no impressionismo. Se você observar bem, aquela fotografia já não é mais céu, porque mudou alguma coisa. Deixa eu ver. É que a tela do computador não é possível você observar tantos detalhes que foram modificados, foram introduzidos, né? Pré-impressionismo. Exatamente. Tá? Eu sou fã do construtivismo russo. Eu tenho séries só de volumes com prédios. Os prédios não são mais prédios, eles são volumes quase tridimensionais. Há uma tentativa de tridimensionalizar o bidimensional. Então, eu trabalho muito a fotografia, a imagem, a partir de mim para dentro da imagem, para dentro da fotografia. Ou seja, eu estou para dentro, eu não estou te mostrando nada. Eu estou uma fotografia sentimental, no caso. Puramente sentimento, seja ele um sentimento ultra seco, pragmático,
ou um sentimento explosivo de raiva, de indignação, né? É isso. Olá. Olá, senhor. Bom, sou Prazer. Daniel, né? Daniel Ribeiro, sou fotógrafo. Ok. Eu acho que tem uma diferença entre o ser e o estar. Eu acho que dentro da arte é uma coisa, e da fotografia, tanto quanto isso. As pessoas estão muito no estar fotógrafo, no ser fotógrafo, né? Eu acho que o estar é uma coisa que todos estamos todos fotógrafos, temos um aparelho que fotografa. Agora, o ser é uma coisa com uma construção que o mundo que vai dizer que você é um... O meio vai dizer você é um fotógrafo ou você é um artista. Então, eu acho que essa construção é que, às vezes, as pessoas não têm muito... Eles esperam muito rápido que a coisa aconteça. Isso é uma construção que vai sendo levada ao tempo. A sua obra que vai fazer você ser, né? O ser fotógrafo, o ser artista. Então, acho que isso é uma coisa que é bacana, uma reflexão que eu acho que é legal de ser feita. Obrigado por ter vindo, né? Te conheço mais por mídia social, né? Nos vimos uma vez há muito tempo, uma palestra minha, inclusive, Isso. né? E algumas pessoas que convivem comigo sempre falam de você. Super bem. Obrigado. Você falou em ser e estar, e também falou que o tempo faz as pessoas perceberem que você é fotógrafo. Tem uma questão aí implícita ou explícita muito clara. Não é ou não são as pessoas que fazem você ser um fotógrafo. E nem esperar delas absolutamente nada. Você, quando você já tem o início, você é. Então, você já tem uma métrica, ou pelo menos um início de construção de uma métrica para determinar se você é um fotógrafo, porque você tem quase 200 anos de história de fotografia. Então, você tem como mensurar se você se encaixa em algum daqueles períodos. Você já tem uma métrica. Aí você vai olhar e fala, pô, eu sou parecido com isso aqui, mas eu também faço isso, faço isso. Essa percepção individual é que vai fazer com que a pessoa continue a trabalhar a fotografia, estudar a fotografia, e depois disso, ou durante isso, pela sua própria postura, os outros vão te ver. Os outros vão te ver. Né? Para a própria obra, né? A postura que eu falo engloba. Porque para você ter uma obra, precisa ter consistência, não quantidade. Tá? Precisa ter consistência, precisa ter realmente alguma coisa que você disse no momento X, na época tal, durante o percurso todo, que vale a pena aquilo ser chamado de obra. Quando é uma quantidade, você sobe prédio. Você usa aquilo para outra coisa. Né? A gente se acostumou a mitificar uma série de procedimentos fotográficos e mitificar fotógrafos que são só fotógrafos. E essas pessoas, muitas delas ainda, algumas delas vivas, quando você assiste uma palestra delas, por favor, né? Numa palestra cheia de gente no auditório falar que a melhor fotografia foi aquela que ele não fez ainda, pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí tá brincando, né, cara? Tá brincando. É o clichê do clichê, cara. Então quer dizer que você passou a vida fotografando e não fez uma boa fotografia ainda? Porra, tá brincando. Quer dizer, essa repetência de clichês não é ensinamento. É senso comum, cozido, desculpe, inúmeras vezes. Eu entendi o que você falou. É muito abstrato você ser e trabalhar com algo que é, hoje, culturalmente, é extremamente acessível, popular, tal. Mas, nesse momento, esse algo está te dizendo o seguinte, o que você tem de diferente e que você pode fazer. Porque essa pasteurização ajuda o bom. É ótima. Quanto mais pasteurização, melhor para quem é bom. Tem que tirar proveito disso. Entendeu? Tem que tirar proveito. E não pensar que
o fulano fez uma coisa ruim, mas ele expôs. Ok, tem local para todo mundo. Eu acho que até que Né? o Star, ele trabalha, vamos dizer, até que ele trabalha muito, mas ele trabalha. Mas Né? o ser, ele vive 24 horas em função da arte, em Isso, função daquilo. ele vive. Isso que vai fazer ele ser Isso, um ser artista. isso. Um ser. O Star, ele vai fazer só... Ele Isso. pode trabalhar 20 horas por dia. Mas às 4 Isso. horas ele desliga. O ser vai ficar. Sobre isso, justamente, é o que a gente estava falando antes. O artista ele busca um processo ao qual ele se insere, ao qual ele se dedica com afinco. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida que qualquer pessoa que se dedica com afinco e dedicação contínua, como eu já falei antes, não há outro resultado a não ser a expansão daquele assunto ao qual ele se insere. Não tem como. Não tem a pessoa não ficar usando assim um português bem simplório, assim, ser cada vez melhor, cada vez mais bom naquilo que se aplica. É impossível. O nosso cérebro foi feito dessa maneira. A gente é assim. Então, se permitir ser, a gente é o tempo todo, né? A gente é uma questão maior, que nem o Silvio está falando aqui agora. Então é muito mais um movimento onde a entrega, a seriedade é quanto aquilo que se apresenta. E sobre a pasteurização, e a gente está falando de fotografia agora aqui, tem, aquilo que o Silvio estava falando agora, tem uma abordagem muito incrível e super única para um assunto, um objeto, uma forma, que é a tua. Ela é única, ela é incrível. E isso fala muito sobre o que é a arte como abordagem a um conteúdo e não a representação do conteúdo em si, né? E eu acredito nisso, porque eu trabalho com pessoas no ser dela. Então, quem vivencia esse trabalho comigo, realmente, é uma investigação, muitas vezes. É prazeroso, porque o ser começa a ter nome. Mas aí, claro, a partir do momento que você coloca nome no ser, nas coisas que você sente e que você acredita que é, claro que há um embate, né? Há um embate entre, mas como eu vou fazer? Não, não vai fazer nada. Vamos só vivenciar isso, porque é uma construção, é uma coisa maior, né? A fotografia, no caso, ela é maravilhosa. O ato de fotografar é incrível, é fantástico, é lindo, né? Nasceram e se desenvolveram gênios dentro desse fazer. Gênios no sentido que eles extrapolaram a linguagem fotográfica. Eles levaram a fotografia num limite que só eles levaram. Moholy-Nagy, Man Ray, Bresson, o próprio Sebastião Salgado, que tem signos próprios, cada um do seu jeito, né? Suas limitações, suas repetências também se repetiram, porque também é humano, não dá para criar todo dia alguma coisa, não é isso, é a linguagem, né? É a linguagem, por isso que tem assinatura, por isso que fica, porque persiste naquilo. E daquilo cria rigor, de tanto persistir, de tanto refazer, de tanto estudar. É claro que não é só o fazer fotográfico. Literatura faz parte. Artes plásticas. Sem artes plásticas, a fotografia fica pobre. O fotógrafo não entende coisas. O fotógrafo, ele não entende. Ele não sabe a diferença de uma série de coisas sem aprender artes plásticas, sem ter noção de alguma coisa e se aprofundar um pouco. Porque, afinal de contas, a arte antes da câmera, né, a pintura, era a representação no nível naturalista, mais representativo, era quase uma fotografia. Entendeu? A necessidade de chegar na técnica mais exímia. Assim, e a câmera conseguiu isso. E aí, né, o positivismo da máquina fica até hoje. Né?
Agora, a esperança, hoje a fotografia sobrevive porque o fotojornalismo foi para o newborn. O fotojornalismo, tá? O documental foi para o casamento, foi para a festa, foi para isso, no sentido negócio, comércio. A publicidade já está quase acabando, no sentido mais profissional, enorme. As publicações no mundo também, né? O fotógrafo vai existir. O fotógrafo profissional, seja fotojornalista, seja publicitário, etc. Mas ele já sabe que a mídia dele é virtual. A mídia dele é para o hoje. Não é perene, não vai durar 30 dias, nem um dia completo, no caso do jornal. É perene, né? Hoje é imediato. Então, eu acredito na suposição que o fotógrafo, no século XXI, para o imediato, ele tem que ser muito bom na composição. Porque tem 15 neguinhos atrás dele, ou 500. E se você não fica 4 segundos rapidamente na internet, você já abaixa o cursor. Se a foto não tiver uma boa composição, acabou. Perdeu. Você não vai ter esse trabalho. Não vai ter esse trabalho. Então, o critério vai voltar à sua origem, que é o critério do olho. A edição na hora do que você está vendo, não da máquina. A tecnologia está fazendo isso com a gente. Né? A tecnologia está dizendo o caminho. Ela está dizendo o caminho. Né? A quantidade ela é boa e ela só é representativa se você tiver dentro dela uma qualidade. Um mínimo, não tudo, porque a quantidade não tem como. A quantidade não tem qualidade total porque não dá para ver toda a qualidade dentro da quantidade. É uma coisa lógica. Por isso que se diz que não tem qualidade, porque não dá para ver tudo. É quantitativo. Né? Então, o fotógrafo, hoje, ele precisa entender de composição, de semiótica, de signos, para fazer a imagem que vai superar a imagem do colega, da Associated Press, da France Press, etc. Mesmo estando ali, ó, eu estou aqui nesse ângulo, ele está aqui, ela está ali e tal, e está acontecendo aqui. Né? Por quê? Eu acredito que vá para isso. E aí, inevitavelmente, você vai ter uma proliferação ainda mais de sites, de canais, mas veja que a repetência da boa foto, eles replicam em todas, né? Eles replicam em todas. Isso que vai acontecer. Né? Então, ser é muito melhor do que estar. Paga-se um preço. Tá? Paga-se um preço. Mais alguém? Tranquilo? Bom, gente, então, até para obedecer as regras aqui da Casa 102, que Obrigado. nos alberga muito gentilmente, agradeço Obrigado. a presença aqui no AIB e que as portas estão abertas para retornos e novas conversas, né? Porque Só convidar. o assunto A gente tem assunto, continua. continua. O assunto continua. A gente tem muito assunto. Eu vou pedir para você, na sequência, ficar por aí, Ok? que a gente vai sortear um cupom de desconto para cursos do W Mago, que é o ateliê que promove o AIB, Ok. e sendo eles um curso com o João Kreffer, que é um artista do GIF, premiado mundialmente, que eu atualmente moro em São Paulo, mas veio aqui de Curitiba, e a gente está trazendo justamente para fazer cursos aqui, né? E esse cupom de desconto que você ganhou é no valor de R$50 de desconto. O curso é 150, eu acho, né? Muito Já bem. é um bom desconto, né? 35%, 33%. Mas logo depois, a Ana passa por aí e sorteia. Isso faz parte de outra coisa, Ok. além da gente. Silvio, obrigado. Agradeço. E continuamos, né? Você sabe que o meu na luta. agradecimento é sincero, você me conhece. Né? Agradeço estar aqui, é muito bom. Eu já disse isso, mas é a oportunidade de se expressar. Agradeço vocês. Né? Me localizar na internet, no Facebook, é muito fácil. Vou deixar cartões aqui, caso queiram.
né, para conversar, para dialogar, para perguntar, para trabalhos, para uma dúvida, seja o que for. Eu sou um interlocutor à altura de vocês, ok? Então, à disposição, tá? Agradeço mesmo, muito obrigado pelas perguntas, obrigado pelo silêncio, mas com toda a atenção, né? Ok. O corpo fala, os olhos também, e a gente percebe porque a gente já está treinado, né? A gente já está treinado. Tá? Agradeço. Obrigado, Silvio. Obrigado. Atenção, atenção. Atenção. Mas só tem um aqui? Desculpa. Nossa. Desculpa, tem vários, gente. Calma. Tem vários. Então, peraí. Atenção. Cadê a auditoria? Peguei um. Obrigado. Auditoria do esquema. Atenção. Opa, peguei dois. Peguei dois. Atenção. Olha que interessante, hein? Número 4. 4. Número 4. Vamos ver a legitimidade. Vamos ver a legitimidade. Atenção. Só em festa junina. Olha, atenção. Olha aqui. Atenção, o meu, o dele, número 4. Atenção, ele acaba de ganhar. Tá em branco? Tá em branco. 4, Isso aí, parabéns. 4, parabéns. Você é um homem de sorte. Meu velho, o Kreffer vem dia 12 de maio. Ok. Vem para Curitiba. Ele vai fazer um curso sobre o circuito audiovisual independente, que é onde ele se insere. Aí, E na sequência ele faz uma... Então, o desconto é maior. Você bate um papo com ele. Mas fala com ele, vê se ele dá desconto maior. Pô, cara. Então. Aí o... São... Você ganhou. Olha aí, parabéns, que honra. Né? Muito bem. Imagina, cara. Imagina. Agradeço. Ainda tem cerveja e vinho, viu? Sentado na calçada de cano